Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo tudo de bom a vocês. Hoje eu vou estar começando com vocês um pequeno estudo do panorama bíblico da carta de Paulo aos Romanos, tratando sobre a justiça de Deus. Gostaria que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7 vai dizer para mim e para você qual é a motivação que Paulo tem para fazer a carta aos Romanos, escrever a carta aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 7, diz assim para mim e para você: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que Paulo é o autor dessa carta. Logo no primeiro versículo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele escreveu essa carta provavelmente no fim da sua terceira viagem missionária, mais ou menos ali no ano de 56 depois de Cristo. E logo depois disso, nós podemos ver que quem levou essa carta foi Febe, está ali em Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz assim para mim e para você: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido muito protetora de muitos, inclusive de mim. Então Paulo enviou essa carta aos Romanos através de Febe, que era uma diaconisa da igreja de Cencreia. Eu gostaria que você preste atenção, porque Paulo está dizendo isso para os cristãos que estão em Roma. E vamos ver qual é o cenário dessa carta. Roma era a capital do Império Romano, ou seja, daquele tempo, o Império Romano era como se eu poderia dizer que a maior parte das nações estavam concentradas ali debaixo do Império Romano, que tinha sua capital em Roma. Você pode ver aí pelo mapinha, a Sicília, né, a Sardínia, a Calábria, a Puglia, a Campânia, Molise, Abruzzo e Lazio e Roma ali, né? Você pode ver ali que Roma está no centro da Itália. E é dali que tinha todas as ordens e os principais imperadores, os principais ali ricos, né, homens daquele tempo, ficavam ali. Foi fundado em 753 a.C., a gente já conhece a história do Rômulo e do Remo, que são aqueles irmãos que foram criados pela loba, né, foram criados pela loba, e que eles fundaram ali a cidade de Roma. E é mencionada somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós não vamos ver a cidade de Roma. Ela era marcada muito pela política do pão e do circo, pessoal. Uma política que tende aí a distrair o povo enquanto o Estado se mantém ali na liderança do povo. Ou seja, nós damos o pão, que é a comida, que são as necessidades básicas, e o circo, que é a diversão, o entretenimento, para que esse povo não se vingue, né, ou não se vá contra aqueles que são seus líderes. E a igreja foi fundada por convertidos no dia de Pentecostes, ou seja, pessoas que foram convertidas ali através da pregação de Pedro, são as pessoas que vão levar ali o evangelho para os romanos, pessoal. Não foi Paulo que converteu essa igreja. Paulo somente enviou a carta aos romanos. E ali você pode ver, né, que Jerusalém está aqui num canto, né, e está mais ou menos a 2.300 quilômetros de Roma. Você pode ver ali que a seta maior, né, de Jerusalém a Roma, temos Tessalônica, Corinto, Éfeso, Colosso, Galácia e Filipos. E os temas teológicos dessa carta é total. A carta aos Romanos é praticamente ensino teológico do começo ao fim, sem cunho histórico. E Paulo, para poder tratar desses temas teológicos, ele invoca várias personalidades do Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão, em Romanos 4, Adão, para falar do pecado, em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, Davi, para falar da fé, em Romanos 4, versículos 6 a 8, Esaú e Jacó, para falar da eleição, em Romanos 9, do versículo 10 ao 13. Então, esses personagens bíblicos são toda hora puxados de volta por Paulo através aí da escrita sagrada. Também, meus irmãos, como tema teológico, nós temos a justiça de Deus, que é o principal tema da carta aos Romanos. Ele vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o evangelho é a justiça de Deus descoberta de fé em fé. Ou seja, Deus justifica pecadores, através do sangue e do sacrifício de Jesus. Dos capítulos 1 ao 11, apresenta a verdade teológica, o que nós chamamos de teoria. Dos capítulos 12 ao 16, ele apresenta a prática na vida cristã. E as principais doutrinas são a pecaminosidade do homem, a justificação pela fé, a santificação e a reconciliação. A pecaminosidade do homem você vai ver principalmente do capítulo 1 até o capítulo 3, onde Paulo prova que tanto os judeus como os gentios eles estão caídos da graça do Senhor. A justificação pela fé você vai ver no capítulo 4 e 5. E você vai ver que Deus justifica pecadores através da fé e não pelas obras. Desse modo, nós temos paz para com Deus no seu tribunal santo. Também veremos a santificação no capítulo 6, 7 e no 8, onde Deus vai tratar com o poder do pecado. Paulo, no capítulo 7, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque no meu corpo eu sirvo a lei do pecado, mas no meu homem interior eu sirvo a Deus.
Graças a Deus por Cristo Jesus, que me livra da lei do pecado, da morte e a reconciliação. O que é reconciliação? É Deus fazer eu e você se tornar filhos dele através de Jesus Cristo. Esta são as principais doutrinas da carta aos Romanos. Esse esboço de estudos aqui eu tirei do manual do John MacArthur, que eu possuo aqui na minha casa. Ele traz a saudação, a introdução, o tema da carta, a condenação dos homens, que são aí todos os judeus e os gentios, que são todos condenados. Depois ele traz a justificação, que é a justiça de Deus, a santificação, a restauração do homem em Deus, através da doutrina da eleição, e as aplicações práticas do capítulo 12 até o 15 e a conclusão do capítulo 16. Eu quero tratar com vocês um tema muito oportuno para nós, que é a santificação, pessoal. A santificação para nós é uma doutrina muito importante. A santificação, ela é o que acontece depois da justificação. Na justificação, Deus tira a culpa do pecado. Através da fé e do arrependimento, o pecador já não é mais condenado por conta dos seus pecados, mas sim justificado, tornado justo. Deus então vai tirar os seus pecados, jogar nas costas de Jesus e tirar a santidade de Jesus e colocar nas costas do pecador. De tal maneira que quando Deus olha para o pecador, ele não vê mais o seu pecado, mas sim a figura de Jesus Cristo. Isso para nós é muito importante e a partir desse momento nós somos considerados salvos. Mas isso não é o suficiente, meus irmãos. Deus ele vai trazer um segundo aspecto que é chamado de regeneração. Deus vai trocar o coração do pecador arrependido. Deus vai fazer com que ele sofra metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de coração. E nesse momento, Deus vai fazer com que esse pecador seja regenerado, trocado o seu coração, trocado a sua vida. Aquilo que ele fazia, que era o pecado, ele vai passar a odiar, a não amar mais o pecado. E aquilo que ele não fazia, que era agradar a Deus, ter uma vida de santidade, de santificação, ele vai passar a ter, a buscar, a ter um novo coração. Jesus Cristo vai dar outro nome para essa doutrina da regeneração, é a chamada doutrina do novo nascimento. E na santificação, Deus vai tratar com o poder do pecado. Ele vai operar morte e vai operar vida. Como funciona a santificação? Deus vai operar vida no pecador. Ele vai encher o pecador do Espírito Santo. Ele vai dar dons espirituais para esse pecador e vai dar fruto do Espírito Santo. O enchimento do Espírito acontece na hora que esse pecador crê e na hora que ele é batizado com o Espírito Santo. Eu creio no batismo do Espírito Santo. Não necessariamente igual os pentecostais creem, que toda vez que alguém é batizado, ele precisa falar em línguas estranhas. Mas eu creio sim que Deus permanentemente enche os seus filhos do Espírito Santo. Também creio que Deus dá dons espirituais para santificar os homens, para atestar a palavra, para mostrar que está com eles, para mostrar que Deus é presente, para poder fortalecer a fé. E o fruto, que é a transformação do caráter. O fruto é o que mostra se você é santo ou não. E isso é o aspecto de operação de vida. E por outro lado, Deus opera a morte no pecador. Deus opera a mortificação do pecado, a mortificação da carne e a renúncia. A mortificação do pecado, nós podemos ver ali em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e a sua concupiscência junto dele. Ou seja, você a partir do momento que crê em Jesus, Deus vai operar a vida de um lado e morte de outro. De um lado ele te enche do Espírito e do outro lado ele vai matar o seu pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz que o pecado não pode reinar em nosso corpo mortal. Ou seja, nós precisamos tratar com este pecado. É por isso que muitas das vezes a nossa consciência se torna uma consciência pesada, para que Deus boce a nós o nosso pecado, as nossas falhas, e que nós mortifiquemos a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, e que nós renunciemos ao pecado e às nossas vontades. A operação de morte, não que Deus vai matar alguém, mas que Deus vai matar o nosso pecado. Como diz lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia! Também, na santificação, Deus pode utilizar conosco os milagres e a providência. Os milagres são qualquer ação sobrenatural ou especial de Deus no mundo físico através do seu poder. Então, milagres, meus irmãos, são aqueles acontecimentos que Deus opera, poder, literalmente poder sobrenatural, não é providência. Milagres são curas, milagres são revelações, palavras de conhecimento e sabedoria, milagres são expulsões de demônios, discernimento de espírito, milagres são provisões extraordinárias que vêm do nada, que acontecem do nada, como com Israel, quando o povo estava no deserto. Milagres são coisas extraordinárias que Deus faz na nossa vida. E a providência é a nossa vida no dia a dia, a nossa vivência e a nossa convivência com os demais.
Bom, a providência ela é aquilo que nos cerca, aquilo que está ao nosso lado, aquilo que está no nosso dia a dia, as pessoas que estão conosco. Deus zela de nós através da sua providência. Também Deus nos santifica através da nossa vivência, ou seja, dos momentos que vivemos, dos sofrimentos que passamos, das dores que temos, das lutas que nós temos. Deus vai aproveitando para remover o poder do pecado e aumentar o poder espiritual. E por último, a nossa convivência, o nosso amor com o próximo irmão, com os irmãos, com as irmãs, e Deus vai utilizar disso, da nossa convivência, da nossa comunhão com os santos, para poder lapidar a nossa alma, a nossa vida espiritual. Por último, você já leu a carta aos Romanos por completo? Você sabia que a carta aos Romanos ela é o maior tratado teológico que existe na Bíblia? Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai tratar totalmente de todas as doutrinas importantes quanto à salvação. Sabia que a carta aos Romanos é a carta mais importante da Escritura Sagrada? Porque ela traz toda a explicação da obra de Jesus, do pecado, da redenção, da santificação e também da glorificação. Por último, Paulo termina falando da redenção que tem na doutrina da eleição de Deus ali em Romanos 9 ao 11. Agora, para você consegue entender que todos nós somos pecadores? Todos nós nascemos do fruto do pecado de Adão? Todos nós temos o pecado a partir de nossa hereditariedade? Você consegue entender isso? Você entende que nós somos pecadores, tanto os judeus como os gentios? A Bíblia diz, no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que por meio de um homem só entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado, a morte, esse homem foi Adão. Todos os nossos pecados estavam no lombo do Adão, no dia em que ele caiu ali no jardim do Éden. E isso para nós, irmão, é muito importante, porque nós precisamos de Cristo, porque nós temos pecado, nós não conseguimos nos salvar, nós precisamos ter fé nele. E por isso nós temos que meditar na justiça de Deus sobre nossa vida. Você já meditou na justiça de Deus sobre a sua vida? O que é a justiça de Deus? É Deus fazer você se tornar um santo, um justo, através da sua fé, através do seu arrependimento, do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Você se considera filho de Deus? Porque a partir do momento que você crê em Deus, a Bíblia diz que você foi reconciliado com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.